considerou as nossas falhas, mas nos livrou da morte, nos dando assim a oportunidade de te buscar, de te conhecer, de se entregar a ti, de nos arrepender de tudo de errado que a gente foi, que a gente fez, que a gente desejou e que a gente planejou, para que fôssemos então salvos, literalmente salvos. Obrigado, Senhor Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado, meu Pai, porque como o Senhor pode ver, não foi em vão. Ouça agora a oração deste jovem, desta senhora, Espírito Santo, que reconhece a tua grandeza, reconhece a tua misericórdia, reconhece a tua compaixão por nos ter alcançado, por nos ter libertado e perdoado. E por isso aqui agora estamos, ó Deus, logo de manhã, como cantávamos, para te buscar, para ouvir a tua voz, para perceber o teu amor, pois o que fizeste por nós na cruz foi estender as mãos. O Senhor abriu os braços e se entregou por nós. E agora nós queremos derramar o nosso coração, nós queremos levantar os nossos braços e te louvar, levantar a nossa cabeça e declarar o nosso amor, declarar a nossa gratidão, pois, meu Deus, nós não temos como te pagar pelo que fizeste, pelo que fazes e pelo que ainda farás em nossas vidas. Por isso, aceite o nosso culto racional, aceite a nossa presença aqui, aceite o nosso louvor, Jesus. Ao teu nome toda honra e glória ao Senhor, e glória ao Senhor, pois tu és o Rei dos Reis, pois tu és o Rei dos Reis, Criador da Universal, Criador da Universal. Eu te louvarei, eu te louvarei. Eu dou minha vida a ti, eu dou minha vida a ti, Senhor, te seguirei. Te seguirei, eu te louvarei, Jesus, eu te louvarei. Eu dou minha vida a ti, eu dou minha vida a ti. Então diga: Senhor, Senhor, ó meu Senhor, te seguirei, te seguirei. Tu quebraste o meu jugo, tu quebraste o meu jugo, me livraste do inferno, me livraste do inferno. Eu levanto a minha voz, eu levanto a minha voz com louvor eternamente, com louvor eternamente. Levante a sua cabeça, abra suas mãos e cante: eu te louvarei. Eu dou minha vida a ti, eu dou minha vida a ti, Senhor, te servirei. Senhor, ó meu Senhor, te servirei. Teu Espírito flui em mim, teu Espírito flui em mim, como rios de águas vivas, como rios
de águas vivas. Eu levanto as minhas mãos, eu levanto as minhas mãos pro teu trono, meu Senhor, pro teu trono, meu Senhor. Levante a sua voz e cante: eu te louvarei, eu dou minha vida a ti, eu dou minha vida a ti, Senhor, te seguirei, Senhor, oh, meu Senhor, te seguirei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu dou minha vida, eu dou minha vida a ti, Senhor, Senhor, oh, meu Senhor, te servirei, te servirei. É o mínimo, Senhor Jesus, que eu possa fazer, é te servir, é te seguir, é te obedecer, é te adorar. Sim, meu Pai, é te agradar, é o mínimo que eu posso fazer, e eu farei. Nada nem ninguém me impedirá de te agradar, ó Deus, pois o Senhor me libertou do pecado, da escravidão, do engano, da incredulidade, das fantasias desta vida. O Senhor me fez livre, 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 para viver em novidade de vida, uma vida nova, sim, meu Pai, realizada, alegre, sem medo da morte, sem medo dos problemas, sem medo dos desafios da vida. Eis-me aqui, Senhor Espírito Santo, com teu povo a te buscar. Então desce, meu Deus, desce, desce aqui agora e entra nela, entra nele e levante o caído, fortaleça o fraco, alegre o triste, anime o desanimado, converta, meu Pai, o convencido, batize com teu Espírito aqueles que ainda não foram, para que façam a diferença neste mundo, nesta sociedade incrédula, egoísta, materialista, hipócrita. Diga, diga, diga aí agora, amigo, amiga, eis-me aqui, Senhor Espírito Santo, possua-me, ó Deus, possua o meu ser, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, pois eu quero ser totalmente teu, eu quero ser, sim, instrumento nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor Jesus, para te adorar, para te glorificar, pois eu sei da onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou do fundo do poço. Eu estava perdido no lamaçal desta vida, sujo, ninguém me queria, ninguém se importava comigo, ninguém me amava, mas o Senhor me amou, o Senhor me encontrou, o Senhor me buscou e me resgatou. Aleluia. Eis-me aqui agora para te adorar, eis-me aqui agora para te louvar, Senhor Jesus. Eis-me aqui, meu Pai, para fazer a minha parte. Senhor Espírito Santo, revela, revela, revela para cada um o que o Senhor espera, qual será a minha parte, qual é a parte dela, dele. Fale, amigo, amiga, fale aí agora no seu lugar. Senhor Espírito Santo, possua o meu ser, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, pois eu quero fazer a minha parte, meu Pai. Eu quero cumprir com a parte da minha aliança com o Senhor. Não se detenha, não espere por mim, não fique calado, ore com fervor, busque com determinação, busque palavras que expressem a sua entrega, a sua gratidão, o seu carinho, o seu amor. Pra eu fazer minha parte, Senhor, tira o meu ego e põe tua unção. Tira o meu ego
e põe tua unção para eu fazer o que te agrada, meu Pai. Para eu fazer o que te agrada, meu Pai. Põe tua dor no meu coração, põe tua dor no meu coração. A todo descrente que eu leve a fé, a todo descrente que eu leve a fé, para a alma ferida a tua palavra, para a alma ferida a tua palavra. Mostrar aos que choram que tem solução, mostrar aos que choram que tem solução. Põe tua dor no meu coração, põe tua dor no meu coração. Aos rejeitados que eu leve o amor, aos rejeitados que eu leve o amor, e aos perdidos que eu mostre a saída, e aos perdidos que eu mostre a saída. Aos pobres de espírito a tua luz, aos pobres de espírito a tua luz. Brilha em mim, Senhor Jesus, brilha em mim, Senhor Jesus. Eu quero amar como Ele amou, eu quero amar como Ele amou, eu quero andar como Ele andou, eu quero andar como Ele andou, ser seu discípulo e ter discípulo e ter o seu caráter no viver. Eu quero amar como Ele amou, eu quero amar como Ele amou, eu quero andar como Ele andou, eu quero andar como Ele andou, ser seu discípulo e ver, ser seu discípulo e ver como Jesus me olhou, como Jesus me olhou. Aos rejeitados que eu leve o amor, aos rejeitados que eu leve o amor, e aos perdidos que eu mostre a saída, e aos perdidos que eu mostre a saída. Aos pobres de espírito a tua luz, aos pobres de espírito a tua luz. Brilha em mim, Senhor Jesus, brilha em mim, Senhor Jesus. Eu quero amar como Ele amou, eu quero amar como Ele amou, eu quero andar como Ele andou, eu quero andar como Ele andou, ser seu discípulo e ter, ser seu discípulo e ter o seu caráter no viver, o seu caráter no viver. Eu quero amar como Ele amou, eu quero amar como Ele amou, eu quero andar como Ele andou, eu quero andar como Ele andou, ser seu discípulo e ver, ser seu discípulo e ver como Jesus me olhou, como Jesus me olhou. O Senhor nos olhou com ternura, com compaixão, com misericórdia. E por isso, Senhor Jesus, nós estamos aqui. Obrigado, porque lá na cruz, há 2000 anos atrás, o Senhor me viu aqui neste lugar, simples, humilde,
mas lugar este de entrega, de obediência, de busca sincera, de meditação e prática da tua palavra, lugar de sacrifício. Obrigado porque o Senhor me viu aqui, te louvando, te obedecendo, te glorificando por meio da minha vida, te exaltando por meio do meu caráter, te louvando por meio do meu culto racional, da minha fé inteligente, da minha adoração. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, pelo Senhor me ter visto, me ter permitido aqui chegar. Tudo o que eu precisava era de uma oportunidade, eu tive a minha e eu aproveitei e valorizo a mesma. Abrace a sua oportunidade, amigo, amiga. Abrace a sua oportunidade, não permita com que nada nem ninguém nesta vida venha lhe separar daquele que lhe libertou, lhe perdoou e lhe salvou. Senhor, tivemos um sonho de compor uma canção, que voe pelo ar, que voe pelo ar e venha pousar como uma língua de fogo, em quem te veio te buscar, em quem veio te buscar. Queremos ser a terra que o Senhor semeia o trigo, a fonte de águas vivas, de onde nascem os rios, nos reveste neste canto, como fazes aos lírios do campo, ó fogo que vem do céu, vem arde dentro de mim, como a sarça do deserto, vem ardendo dentro de mim, vem arde dentro de mim. Eis que tudo se faz novo e voltamos ao início, cordeiros consagrados para ser teu sacrifício, como o filho pede o pão, nossa humilde oração, derrama, Senhor, neste canto, a unção do Espírito Santo, como o filho pede o pão, nossa humilde oração, derrama, Senhor, neste canto, a unção do Espírito Santo, ó fogo que vem do céu, vem arde dentro de mim, como a sarça do deserto, vai queimando sem ter fim, eis que tudo se faz novo, e voltamos ao início,
sacrifício, cordeiros consagrados, cordeiros consagrados para ser teu sacrifício, para ser teu sacrifício. Como um filho pede o pão, como um filho pede o pão. Nossa humilde oração, nossa humilde oração. Derrama, Senhor, neste canto, derrama, Senhor, neste canto, a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Derrama, Senhor, neste canto, a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Você que tem buscado a Deus com fervor, tem jejuado, receba a unção do Espírito Santo aí agora onde você está, por meio da força, da energia, do fogo, da coragem, que agora invade o seu ser, a intrepidez, a determinação, a revolta contra o mal, a revolta contra o que é errado, a injustiça, a revolta contra tudo aquilo que não provém de Deus, seja vícios, doenças, mentira, já seja hipocrisia, injustiça, orgulho, violência, medo, timidez, traumas, complexos. Receba, receba, receba agora, por meio da minha voz, que penetra agora no seu corpo, penetra nos seus ouvidos, penetra no seu coração. O Espírito de Deus penetra agora no seu ser, e você recebe a unção de Deus para viver em novidade, uma vida nova a partir de agora. E você que crê, diga: eu creio. Graças a Deus. Se não leve a sério as coisas de Deus, não considere importante as coisas simples que fazemos aqui, mas eficazes. Simples, mas eficazes. Quando você leva a sério, quando você faz com fé. Jesus disse assim: aprendei de mim, porque eu sou simples. Deus é simples. As coisas de Deus são simples. E muitas pessoas desprezam as coisas de Deus por serem simples. Perdem oportunidades. Você deveria ter pego esta fotografia, esta imagem, olhado para ela e imaginado. Porque tudo que Deus faz, Ele inicia por meio da fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você assume a sua fé, a primeira coisa, o sintoma de que você tem fé, é você imaginar. Você começa a se imaginar. Você tem fé de que vai ser curado. Então você se vê como? Saudável, praticando o seu desporto, trabalhando, fazendo vida normal. Você tem fé de que vai ter a sua família salva. Você então se vê com quem? Com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, a comer, a passear, a rir, na igreja. Você tem fé de que será uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Então você se imagina, você se vê com os seus empregados, no seu estabelecimento. Você se vê na casa dos seus sonhos, dirigindo o carro dos seus sonhos. Você tem fé de que vai ser cheio do Espírito de Deus, batizado com o Espírito Santo. Então você se vê ajudando outras pessoas. Você se vê uma pessoa forte, equilibrado, definida, corajoso. Você se vê evangelizando. Quando a pessoa, olhe para mim por favor, ela tem fé e ela assume essa fé, qual é o primeiro sintoma? Ela imagina, ela se vê.
Porque quando você tem fé, a sua fé lhe leva a imaginar. E quando você imagina, quando você então visualiza, você passa a tomar atitudes, decisões, aonde a sua fé começa a ficar em evidência. A sua fé começa a ter forma por meio do seu sacrifício, diz o texto sagrado. Ouça com atenção, por favor. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: Deus precisa jurar? Precisa ou não precisa? É claro que não. Primeiro, que para Deus nada é difícil. E segundo, que Deus não erra. E terceiro, Deus não tem que provar nada para ninguém, ou tem? Mas Ele, olhe para mim por favor, Ele sabe que o ser humano tem tendência a duvidar, tem tendência a olhar para si e para os outros e para as circunstâncias para o lado negativo. Você pode ver, se nós olhamos para um copo com água meio cheio e meio vazio, a gente só repara o quê? O que está vazio, a gente não repara o que está cheio. Sim ou não? Seja sincero. É do ser humano, é da tendência humana olhar para o negativo, ao invés do positivo. Então, Deus, Ele jurou, em outras palavras, Deus está dizendo: você não tem por que duvidar, você não tem por que pensar duas vezes. Se você tem uma fé viva e inteligente, então visualize, não duvide, porque assim digo eu, jurou o Senhor dos exércitos dizendo: como pensei, quer dizer, como você imagina, assim sucederá, assim vai acontecer. E como determinei, quer dizer, como eu sacrificar, como eu executar, está determinado. Em outras palavras, está assumido. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Então disse Deus, repita por favor: assim se efetuará. Então veja que quando Deus diz como pensei, isto é, como imaginei, e Ele diz assim acontecerá. Como determinei, Ele disse, quer dizer, como eu criei, como eu estou crendo. Qual é a minha crença? Qual é a minha fé? É de sacrificar em prol da realização desta visão, desta fé que eu tenho? Assim se realizará. Então, é óbvio que imaginar, esse imaginar que eu estou a falar aqui, não é o imaginar com emoções, é o imaginar acordado, é o imaginar com fé, é o imaginar com inteligência. Não tem nada a ver com as emoções, não tem nada a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com a sua fé, a sua própria fé. Feche os seus olhos, por favor. Você consegue visualizar a sua vida sentimental realizada? Você consegue visualizar o seu corpo saudável, a sua família unida? Você consegue se visualizar casando com o homem que será o pai dos seus filhos, o seu querido, o seu amor? Você consegue se imaginar bem-sucedido, dando trabalho para desempregados, próspero, uma pessoa rica, milionária, uma pessoa bem-sucedida? Você consegue se imaginar batizado com o Espírito Santo, ajudando outras pessoas, sendo um obreiro, um evangelista ativo? Se você diz: bispo, olhe para mim, por favor. Acordado, você se imaginou? Você foi capaz de se imaginar, de ver? Isso é capaz de acontecer. Se você diz: eu não sou capaz de me imaginar, eu não sou capaz de me ver como deveria, como Deus quer, então você não é capaz. Infelizmente, você não é capaz de ser o que você deveria ser. E por que não? Porque você está a negar o que você tem de mais importante, que é a fé. A sua fé, a minha fé. Está escrito, ouça com atenção por favor, que uma coisa
é o sonho. Quando você tem um sonho, então é porque Deus colocou este sonho em você. Repita, por favor, se é do seu agrado. É Deus que coloca em mim tanto o querer como o realizar. Veja, quem foi que colocou este sonho em você? O sonho de se casar, o sonho de ser uma pessoa saudável, o sonho de ter a sua família unida. Eu não sei qual é o seu sonho. O sonho de ser batizado com o Espírito Santo, o sonho de ser uma pessoa rica, bem-sucedido, para patrocinar a obra de Deus com ofertas expressivas, que nos dê condições de comprar terrenos, edificar templos, pagar programas de rádio, de televisão. Quem foi que lhe deu o sonho de ser batizado com o Espírito Santo e libertar pessoas? Pessoas serem curadas e salvas por meio de você. Quem lhe deu este sonho foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. É Ele que coloca em nós tanto o sonho quanto o realizar. Aí você pergunta, então bispo, por que Deus não realizou o meu sonho? Porque está faltando, o que está escrito? Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará, assim será. Está faltando o que? A determinação. E a determinação não são palavras. O determinar são atitudes. Uma pessoa determinada, ela faz. Ela não fica apenas a desejar. Olhe para mim, por favor. Quando a pessoa tem um desejo e surgem os problemas, surgem as dificuldades, surgem a oposição, as perseguições, as críticas, o que faz a pessoa? Ela desiste, ela ignora, ela busca desculpas para não sacrificar, porque não é um sonho, é um desejo. Agora, quando é quando é sonho ao invés de desejo, pode surgir a oposição que for, a perseguição que for, a crítica que for, a decepção que for, o problema que for, ela não desiste, ele não desanima, ela não abre mão do seu sonho, porque é sonho, não é desejo. Quando a pessoa, ela tem um desejo e surgem a oposição, o que acontece? A pessoa, ela dá desculpas e ela desiste, ela abre mão. Quando é um sonho e surge oposição, o que acontece? Aí é que a pessoa sacrifica e acontece o sobrenatural. Imagine, por exemplo, eu fiquei aqui pensando com os meus botões, o que não deve ter passado na cabeça da mãe desta senhora? O que não deve ter passado na cabeça da irmã desta senhora? Tudo, menos o quê? Menos o quê? Tudo, menos está morta. E por isso fizeram um sacrifício, participaram da campanha de Israel, porque se elas não crescem, por favor, olhem para mim, me respondam por favor, teriam por que sacrificar? Teriam por que chorar, gritar, pedir, exigir de Deus a vida, a libertação, o regresso da sua filha, da sua irmã? Sim ou não? Não, não teria razão, mas porque tinham uma fé. Então elas visualizaram a sua irmã, a sua filha, não apenas sã e salva, mas ali com elas. E não é que o primeiro encontro delas se deram justamente na igreja? Não foi coincidência. Depois de 3 anos de inferno, de abuso, de tortura psicológica, emocional e sexual. Meu Deus, só o Espírito Santo para fazer esse milagre. Deus nos dá sonhos e os sonhos dele são sonhos acordados. Você fica acordada, você está acordado. E o sonho de Deus não exclui ninguém. Diga, eu não estou excluído. Agora eu lhe pergunto, você acabou de dizer que não está excluído do sonho de Deus, correto? O que lhe inclui no sonho de Deus então? Se você está na igreja há poucos dias, com vícios, manias, com erros, costumes, tradições que desagradam a Deus, mas você acabou de dizer que você não está excluído. Você está na igreja já há anos, você teve experiências com o poder de Deus, mas a sua vida não esboça ainda a grandeza de Deus, a magnitude desse Deus grande, poderoso, maravilhoso.
Por que você disse: a minha vida não está excluída do plano de Deus? Porque a fé, seja ela pequena ou grande, Jesus disse que o tamanho não importa. A fé viva nos inclui no plano de Deus. Não nos exclui, mas nos inclui. Esteja você aqui pela primeira vez ou há anos. E por quê? Porque você tem um sonho. Esse sonho foi dado por Deus e Deus quer realizá-lo. Quando? Já, agora. Assim como este templo foi erguido e grande e extraordinário e que marca a história da igreja, como também a história do evangelho no mundo, já que todos se opuseram à construção do mesmo. Mas ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Quando sonha de Deus, ninguém pode impedir de se tornar uma realidade. Ninguém, absolutamente ninguém. Nem o diabo, nem os demônios, nem o inferno, nem os incrédulos, nem os religiosos, nem os fanáticos, nem os hipócritas, nem os violentos, nem terroristas, ninguém, nada pode impedir Deus de fazer a parte dele, quando você e eu fazemos a nossa parte. Você não pode aceitar ficar em uma vida comum. A arca da aliança estava em uma tenda, e Deus colocou em Davi o desejo de construir um templo, porque a tenda não era fixa, a tenda não era estabelecida, a tenda era móvel. Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, a tenda foi útil. Quando você chegou no centro de ajuda e teve experiências com o poder de Deus e houve cura, libertação e bênçãos, foi muito importante. Mas a sua vida não pode ficar resumida ao que aconteceu há 10 anos, 20 anos, 15 anos, 5 anos, 3 anos atrás. Você tem que crescer, você tem que desenvolver, a sua vida tem que crescer, tem que desenvolver. Coisas extraordinárias têm que acontecer. E Deus deu as medidas, o desenho deste templo, que seria, diga, casa do sacrifício. Os religiosos chamam a casa de Deus de casa de oração, não é? Sim ou não? Pode falar. Mas oração você pode fazer em qualquer lugar. Agora, sacrifício só no altar, e no altar do Deus vivo. Então veja que Deus, ele tirou a arca, Davi, por meio dos seus sacrifícios e do seu povo, voluntariamente, como Salomão, seu filho, tiraram a arca que representa a presença de Deus, a aliança com Deus, da tenda, algo comum, e levou e introduziu aonde? No templo, algo extraordinário, algo grande, maravilhoso, magnífico. Porque Deus, ele quer ser glorificado por meio de coisas extraordinárias. Deus, nesta fogueira santa de Israel, no templo de Salomão, que significa templo da paz, aonde você terá paz. E quando que você tem paz? Quando o seu sonho é realizado. Quando foi que você sentiu paz? Quando o seu sonho foi alcançado e você desfrutou dele. Não houve paz? Uma paz imensurável, uma paz indescritível. É isso que Deus quer. Mas para acontecer o extraordinário, você também tem que fazer o extraordinário. Você sabe qual foi o primeiro extraordinário que fez Davi? Ele não deixou nenhuma herança para o seu filho. Todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas, toda a riqueza pessoal dele, ele separou e dedicou para quem? Para Deus e para a construção do templo. Geralmente quando o pai vai falecer, e principalmente um rei, ele se preocupa em deixar sua herança, sim ou não? Qual foi a herança que deixou Davi para Salomão? A fé no Deus vivo, porque a fé faz você sonhar e diga, e realizar os sonhos. Dinheiro não. Dinheiro é papel, ou naquela época era ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Entende o que digo? Salomão dedicou
toda a sua atenção para Deus. Antes mesmo de construir o templo, ele sacrificou 1000 bois, está escrito, 1000 holocaustos. E no dia da inauguração do templo, ele sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Olhe para aqui, por favor. Esse templo representa você, representa a mim, representa a cada verdadeiro cristão que não aceita ficar no comum, mas quer sair da tenda, quer sair do comum, de uma vida normal, para uma vida, um caráter extraordinário, algo grande, maravilhoso. Amém? Fiquem de pé, por favor. Ouça com atenção. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória, olhe para o templo, o extraordinário do Senhor sobre a casa, e se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor. Diga, porque é bom. Vocês repetiram o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 13. Depois de Salomão sacrificar e da glória de Deus encher este templo, o povo então se prostrou, adorou, e todos em uma só voz disse, porque é bom. O que Deus faz é bom. Se a sua vida é má, se o seu casamento, a sua saúde, a sua família, a sua vida espiritual é má, a culpa não é de Deus, porque o que Deus faz não é mal, o que Deus faz é bom. E está escrito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, a tua misericórdia nos alcançou, e por isso este homem, este jovem, esta senhora, esta senhorita entendeu a diferença entre desejar e sonhar, a diferença entre pensar e imaginar, em determinar e sacrificar. Por favor, Senhor Espírito Santo, desperte este jovem, desperte esta senhora, desperte este Senhor,